Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Laços e Nós, que hoje a gente fala sobre a saúde da mulher e sexualidade. Sobre esse assunto eu converso hoje com a Kellen Oliveira, ela que é fisioterapeuta pélvica. Tudo bem, Kellen? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigada por trazer em pauta esse assunto que é tão importante para as mulheres. E é isso. E a gente vai conversar com a doutora Júlia Obadia, que está aqui doida para fazer perguntas a respeito. Louca! Obrigada, Kelly, por aceitar. Vai ser muito útil para nós. Né, Maite? Isso aí, gente. E a Maite Varela. A Maite já está pensando aqui no seu interior. Como que ela vai contemporizar, né? Então, Como que ela vai me segurar? Hoje vai ter um desafio, né? Me segura. Segura. Então vamos começar aqui, porque o papo hoje é para mulherada e é para a gente entender por dentro e por fora, é isso? Vamos falar de saúde da mulher um pouquinho primeiro, Kellen, para entender. Você começou basicamente cuidando da saúde da mulher nessa questão de fisioterapia pélvica, é isso? Isso. Bom, na verdade, eu acho que vale a pena contar um pouquinho, né? Aonde hoje eu atuo, né? E como que tudo começou, que é a questão da fisioterapia, né? O movimento, o exercício, né? Você atender as mulheres de um modo geral e perceber na prática a necessidade de um olhar para essa região específica que é pélvica, né? Que ela tá ali, né? Mas 100% conectada com tudo e absolutamente esquecida. A gente não fala abertamente sobre essa área, a gente não conversa com a mesma seriedade sobre essa aula a partir do momento que você sobre essa região, né? Desculpa. Quando a gente pensa em uma questão cardiológica, você pensa no cardiologista. Quando você pensa na questão ginecológica, você pensa no ginecologista. E quando você pensa no músculo pélvico, você pensa em quem especificamente, de forma tão direta, de forma tão fácil de ser acessada. Então, é a fisioterapia pélvica. E que é uma especialidade, uma especialidade que precisa levantar a bandeira da informação, da saúde da mulher, da importância do exercício, da importância do autoconhecimento, da importância da mulher se encontrar, né, no sentido dela mesma, né? Que hoje o movimento do feminino, ele está num processo de empoderamento, mas um empoderamento meio polarizado, né? Onde eu me conheço, mas eu afronto esse masculino. Eu não sei exatamente o que esse masculino faz, mas eu também não sei o que o feminino faz. É meio que eu quero chegar naquele lugar e não me reconhecer no ser mulher. Então, acho que a fisioterapia pélvica é muito esse olhar para dentro, né? Entender que corpo é esse, que região íntima é essa, o que esse corpo me oferece. E se conhecer. Quando você fala da mulher se conhecer, desse autoconhecimento, eu acho que daí passa também muito pela questão da Maite, porque não tem como a gente falar de um sistema só fisiológico quando a gente tem muita emoção atrelada aí, muita história de vida, muita bagagem emocional que a gente leva nesse momento que a mulher te procura. Né? Ela tem uma história de vida, algumas coisas que ela vivenciou, que chegou a ela ter aquela ideia sobre ela e sobre o entorno dela. Como é que a gente pode mesclar, então, essa questão do emocional, né? E você sabe que eu fiquei pensando nessa questão do dentro, né? Que a Karen está dizendo dentro concreto. E a gente, né? Enfim, na minha parte, a gente também trabalha no dentro, né? No mundo interno, e tá tudo conectado. Na verdade, tudo tá conectado. A gente tem mania de separar, de categorizar, como você falou, é o cardiologista, é o gineco, e tá tudo, né? E essa questão da sexualidade com o emocional, com a infância, com a história de vida, é uma trajetória, né? É um processo, não dá para separar. E na verdade, na verdade, se confunde sexualidade e sexo, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de sexo. Isso era até bacana você falar a diferença, assim, da sexualidade e do sexo, porque existe muito tabu na conversa da sexualidade.
Sim, muito, né? É assim, primeiro essa questão do início, né, do que a Roberta estava comentando, da questão dos emocionais que tem a trajetória, inclusive, ancestral, né, de como essa mulher, né, ao longo das gerações, ela tem aí buscado ocupar um espaço, né, social e não necessariamente um espaço de autonomia corporal. E nessa autonomia ela tem como ela foi educada, qual é a religião que ela se encontra, a formação dos pais, né? Quais foram as pessoas que ela se relacionou aí nessa formação. Então, tudo isso vai interferir nessa sexualidade que é a percepção do próprio eu. Né? O sexo é o compartilhar, eu compartilho, eu faço sexo com alguém, né? Eu faço sexo com um parceiro ou com uma parceira, não importa. Isso é troca, né? A sexualidade é algo meu, né? Eu Uhum. compartilho o meu prazer. Né? Isso tem a ver, é unilateral, não é bilateral. Já o sexo não. O É sexo um ato, né? é um ato, é uma ação. Eu preciso ter dois. Outra Ou pessoa. Outra mais. pessoa, mais, ou isso aí. É essa liberdade que não tem absolutamente nada a ver com a sexualidade em si. Você pode parar para pensar, poxa, se a pessoa não tem um companheiro, então ela não tá legal na sexualidade dela. Pelo contrário, ela pode estar, inclusive, ótima. E não necessariamente estar Sexualidade, com a o gente pode parceiro. dizer que é como ela se percebe. Como ela se percebe, como ela se dá Sabe o que prazer. eu fiquei pensando A também? masturbação Em está dentro libido. da sexualidade. Tá? Porque a mulher que se Ou é um masturba, ato ela tem sozinho uma autonomia, né? Ela busca prazer no próprio corpo dela. e vai se conhecendo. E vai né? se conhecendo e vai separando que o prazer não necessariamente depende do outro. São coisas diferentes. Não, isso é um mega tabu, né? Eu lembro, eu fui entender que era normal alguém ter vibrador quando eu estava na faculdade, porque eu tinha amigas que tinham, e, assim, e falavam abertamente, e na minha casa era tipo, era piada, sabe? Ah, pra que que tem? E essa minha amiga, ela morava muito perto de mim, aí um dia eu fui tomar banho no banheiro na casa dela, aí tinha, foi na época daqueles rabbits, tinha um vibrador desse tamanho, cheio de pérola. Eu falei, querida, De o que pé. é isso? Aí ela falou, quem mandou você tomar banho no meu banheiro? Tá aí, é isso aí. Aí a gente começou a conversar, ela falou, você não tem? E aí a gente chamava de pérola, né? Eu falava, e aí, como que tá o pérola? E foi engraçado que, imagina, eu estava na faculdade, assim, e questão de masturbação, tudo sempre Madura, foi né? uma questão tabuzão, assim, porque Para as meninas, né? com Porque certeza, os porque os meninos meninos nunca foi, começam né? desde o início. E isso e de fato, eu fico pensando, e eu tenho, assim, em relação às crianças, eu tenho eu fico pensando que eu tenho que melhorar muito para não fazer com que eles cresçam que, assim, que é normal se tocar, é bom que eles saibam se tocar, que eles saibam se conhecer, mas é difícil porque eu não tive isso, né? E quem de nós teve, né? É difícil ter tido. E o fato de você não ter tido, às vezes, traz uma questão, tipo, por que eu vou procurar isso? Né? Será que é certo? Vem uma culpa, vem Com tipo certeza. assim, mas não faz sentido, hoje eu tenho um marido, por que eu vou buscar esse prazer? Porque foi muito atrelado ao prazer a dois, né? Na relação sexual, você tem prazer na relação sexual, e que eu acredito que é onde você tem menos. A mulher, para ela ter prazer na relação sexual em si, ela passa por um processo de autoconhecimento Enquanto ela antes. mais conhecer o próprio corpo, melhor vai ser a relação corpo. também, né? E nessa infância, né, que é muito natural, né? Você agora é madura, você tem uns filhos, e ainda a gente está aqui no impasse. Devo falar, devo compartilhar, como que eu falo isso? E que eu vejo isso na prática como fisioterapeuta, que isso é muito protetor quando a gente Eu ia consegue falar isso, é falar protetor, né? para A os nossos informação é filhos protetora. que é um músculo, né? Que é um músculo, que é uma parte do seu corpo que precisa, sim, ser protegida no sentido de que existe uma sociedade que não é uma sociedade que nos protege. Então, acho que a informação vem nesse lugar de você se conhecer, até mesmo nas relações de um modo geral.
E que como que eu vou falar para essa criança, né? Como que eu vou olhar a minha filha se masturbando, porque isso vai acontecer, que não é a masturbação sexual, é o estímulo que ela percebe que é Isso tem com gostosinho, criança pequena. Sim. mas isso é natural. É óbvio. É e não natural, é nessa idade, incentivo, na e não é verdade, nessa né? idade que você vai ter esse tipo de conversa. Não, assim, mas na né? idade que é pra Não, Vai ter. ter esse tipo de coisa, É. mas o como que você, mãe, vai falar, vai não podar essa menina? Inclusive, nessa idade não precisa podar e não precisa ser um baita de um escândalo, mas assim, para conversar sobre isso. É orientar sobre o local, né? Enfim, higiene, etc. Mas isso né? choca, tá, gente? Não, Não é é. uma coisa quando você Mas é por isso que a gente visualiza, fala mais sobre, né? fala mais. Porque, Ellen, porque hoje, quem é o público que te procura? hoje Não para fisioterapia pélvica, essencialmente, mas para entender essa questão da sexualidade, isso que a gente está trazendo aqui, porque o que a gente está trazendo, na verdade, é um assunto que foi tabu por muito tempo. E Que continua. ainda não E a é nossa aqui nessa geração, mesa, né? Mas ainda apesar é. de Tá bom. elas serem mais novas, mas enfim, Eu sou Ah, mais. nós só eu né? sou bebê. É uma geração que viveu mais ou menos a mesma coisa. Agora estão com os filhos adolescentes, tirando essa pessoa. Menos eu, vocês só bebês. tudo bem, o meu filho ainda é muito pequeno. Mas começa agora descortinou um mundo completamente novo, entendeu? A adolescência da minha filha não tem nada a ver com a minha adolescência. Hoje você pergunta para um adolescente como que ele se enxerga, se é menino, menina ou todes ou it, ou sei lá como é que é o nome, às vezes não sabe responder, às vezes é tudo, às vezes é nada, depende do momento. Então meio que virou uma bagunça até, eu acho que talvez intelectual e emocional. Essa geração vem te procurar. Ou ainda não? Não. Os pais? Os pais. Tá. Os pais. Hoje, assim, o que eu observo é mulheres maduras, né, 50 a mais, onde elas começam a perceber as disfunções pélvicas, né, a incontinência que acontece, a dor na relação que começa a se apresentar por conta da Mas aí é menopausa. mais uma procura por um aspecto físico. Só que aí, quando ela chega aqui nesse local, ela vai fazer o retrocesso, porque eu vou buscar essa informação. Mas acho que ainda é assim, a procura ainda vai ser, né? Por conta de uma questão física. Né? Vai, porque é onde ela fala, ela tem certeza que algo não tá legal. E aí, quando ela percebe que algo não tá legal, qual é o profissional que eu procuro? Né, assim, é o ginecologista que eu procuro, que algo não tá legal, é um endócrino, porque é uma questão hormonal. Então, assim, é um assunto tão tabu que a gente não tem claramente quem são os profissionais que vão E até mesmo atuar os nessa área. ginecologistas, eu acho que não tem esse papo aberto. Não tem. Eu pensando, poucos ginecologistas me perguntaram em questão de prazer, como que estava, se tinha toque, se tinha conhecimento, o que faz. Pouquíssimo, acho que sim. Verdade. Talvez só a última. Mas não existe conversa no ginecologista de como vai Então, a aonde tem sexualidade. conversa, né? No psicólogo, na terapia sexual, na terapia de casa. Mas aí acaba indo também quando uma tem queixa, né? sexóloga. Quando já tem alguma questão, né? E eu achei engraçado quando eu fui fazer fisioterapia pélvica quando eu engravidei da Luísa, porque eu pensei que era a terceira gravidez num período tão pequeno que eu precisaria me preparar. E apesar de ser da área médica, eu achava que ia fazer os exercícios e tudo, e no processo terapêutico existia manipulação vaginal para procurar os pontos de tensão. E é uma coisa que é difícil, assim, eu entendi quando ela falou, mas ainda pensei, nossa, então é muito delicada a sessão, é uma sessão muito íntima. 100% íntima. 100%. É muito íntima. E hoje, né, eu atendo bastante gestante e fisioterapia pélvica é atuar na intimidade, no assoalho pélvico que fica lá realmente na vagina, né? Então, assim, a gente vai ter acesso como um ginecologista teria. E Não, a mais gestante até, porque fica mais, mexendo, a gente pulsa manipula. toda a musculatura Não, e aí ela falando, interna. quanta tensão, ponto de tensão, e assim... Você sentia o ponto de tensão? Não. Eu sentia quando ela palpava, porque é como se tivesse um cordão no ombro, e ela palpava para ajudar, porque como eu ia buscar a via vaginal, eu imagino quanto mais tenso, mais difícil seja. Então ela estava fazendo esse exercício de liberação. Mas é uma coisa que você precisa ir preparada para que isso E aqui aconteça. imagino que essas tensões devem ter a ver também, enfim, com questões sexuais, de Sim, dor, no final das contas, o que eu
por isso que hoje eu tô me direcionando para esse braço da sexualidade, porque parece que no fundo tudo volta para esse mesmo lugar. Como começou, como se desenvolveu. Exatamente. Tipo, eu engravidei e agora mudou tudo, né? Depois da gestação, mudou tudo depois do pós-parto, e agora a criança saiu, eu não consigo voltar porque era antes, então tudo tá meio que voltado aí para essa saúde sexual que a gente precisa tanto abordar. Então, no caso da gestante, né, eu sempre fui essa fisioterapeuta que já chegava e já buscava uma avaliação, porque quantas, né, aqui a gente tem, né, 3 mulheres, e a pergunta é quantas fizeram uma avaliação do assoalho pélvico, né, que é um Só porque eu músculo. tava grávida. Exatamente. E eu já preciso de você faz tempo que você não vai até a mim. Vamos lá, que é uma avaliação. Nessa época tinha assim. E o fato, né, acho que essa pergunta é maravilhosa. O que é uma Mas você tá avaliação? falando uma avaliação não de gestantes, tá falando De uma avaliação mulheres. De mulheres. Você porque, acha que assim, precisa ser quando é incluído no importante? calendário básico da mulher Com uma avaliação de certeza. fisioterapia a partir com de... certeza. Mas é o que? Anual? Vende seu peixe. A partir de quando? Eu acredito assim, se fosse possível, desde a adolescência. Essa menina, antes de começar a ter relação sexual, ela precisa entender o que é aquela região, que músculo se apresenta ali, né? O que acontece no escuro, no escondido, porque para o homem é muito fácil, é visível, para a mulher não é. Então, que músculo é esse? Qual é esse grupo muscular? Aonde que está minha vagina? Onde está minha bexiga? Onde está o meu reto? É tudo junto? É separado? Quando eu tenho uma penetração, acontece aonde exatamente? Quando acontece o orgasmo, o que é um orgasmo? O que eu preciso estimular? Né? O orgasmo acontece exatamente aonde? Então, essa mulher, que é a mesma criança que está ali no processo fisiológico e natural, ela vai chegar num momento que aquilo só não vai ser o suficiente para ela. Ela vai ter uma vida sexual, né, a 2. E como que isso vai ser? Né? Então, quando você fala isso para uma mulher, você coloca ela num local de autonomia e de escolha, que é muito empoderador, que é onde eu acho que é o que vai trazer realmente essa mulher forte, essa mulher que vai dizer assim, eu não quero. O autoconhecimento, ele é libertador. Ele é libertador, né? Que você vai falar, né? Que às vezes você tá dentro de uma relação porque o sexo é gostoso, né? Então você pode ter muitos sexos gostosos de várias formas. E você Eu não. parceiro pra isso. E dificuldade de falar onde que é bom, onde que não é bom, por vergonha, por medo, porque não tem com quem conversar. Então, eu nunca na vida pensei em mandar alguém adolescente para fisioterapia pélvica. E é assim, eu acho que vem assim, numa educação da troca que é muito anatômica. Não é porque a gente vai buscar informação. Todo mundo aqui certamente buscou informação na adolescência, como que isso acontecia. Entendeu? Ouviu, ou caçou, ouviu alguma E coisa. você falou de informação. O que tem hoje, né? Que as crianças e adolescentes hoje têm de acesso à informação ruim, é muito assustador, né? Desinformação. Mas também não é diferente da nossa época. A gente Mas também era escasso, né? Eu A gente acho que na também minha teve essa época eu não tinha barra. informação, eu Era tinha escasso, informação de né? amigo, que assim, eu lembro quando alguém já transava, já contava. Sabe, eu lembro das páginas da revista Nova que vinham Nossa, grudadas. vinha muito. Você lembra disso? Não, os meus irmãos, Esse aqui é velho. Então, os meus irmãos sempre ganharam Playboy. Meus irmãos tinham quilos de Playboy. é bem mais novo que eu. Meus irmãos tinham quilos de Playboy. Isso sempre foi engraçado. O menino sempre né, foi. normalizado. E, bom, eu perdi a virgindade, foi uma das que mais tarde perdeu. E eu tinha uma amiga que tinha perdido com 12, sei lá, 13. E ela era super pra frentex. E ela falou que ela namorava, sei lá, uns 2, 3 anos. E ela, com 13. E ela que falou pro namorado dela, viu? Bora, com 13. Então ela era tipo assim, Era uma fora da sumidade. curva, Não, né? ela era uma sumidade. A gente ia perguntar tudo pra ela. E quando Você se formava com a outra adolescente. Que beleza. Não, vou contar um Conta. momento. Aí, essa minha amiga, a família dela morava no Ceará. Aí ela na minha casa tinha um bar, tipo um bebida e tal, e tinha uma caneca com peito. E ela me traz. Eu tive que inventar uma desculpa pro meu pai. Ela me traz uma caneca do Ceará com um pinto. Eu falei, Pra fazer companhia. pra ela ensinar como fazia sexo oral com a caneca. Nossa, E aí eu falei, nunca pensava. Aí eu falei, meu amor, o Gente, que eu vou falar pro meu pai? Agora que eu ganhei uma caneca com um pinto. Aí ela falou, você fala que você achou muito... E assim, ela vivia muito dentro da minha casa.
E aí ela falou, ué, é injusto, por que pode ter um peito e não pode ter um pinto? Faz companhia. E aí ficou na minha casa, tinha a caneca do pinto e tinha a caneca do peito. Mas porque na época eu estava saindo com o menino e eu nem perdi a virgindade com ele, mas, sei lá, teve um dia que ia dormir, sei lá onde, eu ia dormir na casa desse meu amigo que ele estaria, e aí ela falou, não, então, porque vai ter toque, vai ter... E eu falei, ai, meu Deus. Bonita história. Não, Mas ela... essa da Playboy, pensa, né? Lembrei, né, você lembra, né, da revista com as páginas lacradas. Olha a diferença, os meninos recebiam revistas com a mulher pelada, já na capa, né? E as meninas tinham que tirar um lacre, porque estava escondido. Eram as páginas eu lembro que a minha irmã tinha escondido. A minha mãe tinha aquelas revistas novas, fazia os testes, o capricho que tinha que beijar, como beijava, que beijava. Vai ver, ficava lacrado. Beijar aqui, beijar laranja, sei lá como que treinava para beijar. E que a parte, né, do sexo em si, para nós, né, foi essa introdução aí, que a gente aprendeu. Eu aprendi com E voltando à questão dessa avaliação do autoconhecimento, que, na minha opinião, tem que acontecer ali na adolescência, né? Antes dela começar a ter a primeira relação, tem a questão da função. Que esse músculo, ele é funcional. Esse músculo, ele executa a sustentação de estruturas, né, pélvicas. Não é só entretenimento, né? Não, não é, né? Ele tem a função miccional, ele tem a função evacuatória, ele tem a função de sustentar o bebê. Então, é um músculo esquelético que precisa ser fortalecido, exercitado, pode ser alongado, por isso que as mulheres parem, né? Esse não é a questão, parto. Então, assim, e a gente tem um músculo que ele é igual a qualquer outro. E por que a gente não fala desse músculo como se ele fosse qualquer outro? Né? Qual é o problema de fortalecer ele? Qual é o problema de falar que eu vou fazer uma massagem? Cara, eu vou fazer uma massagem porque eu tô tensa. Tem mulheres que acumulam tensão nessa região íntima, ela fica realmente muito dolorida, ela tem dor na relação com o corpo da tensão que acontece ali. Então, assim, é um músculo, né? E qual é o problema de falar desse músculo? Que tipo de exercícios são feitos para ajudar esse músculo? Não fila consulta. Qual o tipo de exercício? Que eu tô fazendo agora. Vai, vamos fazer. Exato. Todo mundo tô fazendo. Tá contraindo. Que na prática é contração e relaxamento. O que o músculo faz? Contração e relaxamento. Só que a pergunta que não quer calar, será que quando você faz, você contrai o músculo que tem que contrair, ou você tá usando o abdômen achando que você tá contraindo lá o assoalho pélvico? Ou você tá contraindo o glúteo achando que tá contraindo o assoalho pélvico? Não sei. Por isso que não dá para você chegar e falar, vou trabalhar meu assoalho pélvico, vou no Pilates, porque o Pilates é uma proposta de atividade que você interliga, né, essa musculatura. Então, pode ser que essa mulher esteja fazendo Pilates. Tem que aprender a fazer, né, na verdade. Na verdade, não é aprender, é avaliar. Será que você faz? Será que você faz corretamente? Você não tem a consciência você não que você tem. está fazendo no lugar certo. Você não tem, você acha. Assim como acontece, aquelas que chegam no consultório e falam assim, Kelly, ela já começa dando risada, tenho certeza que vai ser horrível essa avaliação, vai ser péssima, eu não tenho consciência nenhuma. E na hora que a gente faz a avaliação, que é o toque, sentir a força, sustentação, quanto que ela sustenta, contração rápida, contração lenta, ela executa perfeitamente. Então, assim, isso é fisiológico, a gente não tá inventando a roda existe, ela tá lá. Só que essa mulher, ela não está conectada, ela não pensa nesse músculo, entendeu? Da mesma forma que todo mundo pensa no abdômen, tipo, meu abdômen tem que estar ok, meu bumbum tem que estar ok. Isso é o que a gente já sabe, só que esse assoalho pélvico, ele tá completamente esquecido. Só que a conta vai chegar para todo mundo. Essa é a verdade. Assim como a face vai ali, né, se desfazendo ao longo dos anos. Não é nada. Tá tudo caindo por dentro. Segura. Vai cair, gente. Vai, segura. É gravitacional, não tem como. É peso, é sobrecarga. Quantos você já fez? Procure agora? o Instituto Amar perto da sua casa. Aqui a gente tem em Santos e Praia Grande, tá? Se não for a Kelly, tem a equipe dela inteira para te atender. É isso, mulher. A gente já tá marcando, semana que vem não vai ter horário, porque eu vou estar eu, a Maite e a Roberta na unidade Santos. Tá? Uma seguida do outro pra gente poder dar uma risada de cada uma. Será um prazer recebê-las, vai ser um prazer, porque eu sempre me sinto assim, muito honrada e feliz quando eu realizo essa troca, quando eu falo para uma mulher, quando eu mostro para ela, por mais que ela já soubesse de alguma coisa, quando a gente
traz ali essa clareza, quando eu mostro aqui esse músculo, os grandes lábios, pequenos lábios, o introito, contrai, relaxa, o quanto que essa mulher mesmo, né, aos seus 50, 55, ela fala, meu Deus, como que eu nunca soube disso? Como que eu tô descobrindo isso agora? Ou lá na adolescência, o gestante fala, Kellen, como as pessoas não falam da importância da preparação para o parto, né, a gente ia tirar tantas mulheres aí das disfunções, das queixas, né, e por que que a gente não fala? Ou seja, é um tabu, é uma dificuldade. Não, e às o vezes medo do gera parto problema, normal, eu conheço né? várias mulheres que optam pela cesárea com medo de, como dizia o meu irmão, de uma forma pouco machista, de estragar o brinquedo. Sim. Quantas vezes você não escuta, não, vou fazer cesárea porque eu não vou passar lá embaixo, não vou correr o risco de estragar o brinquedo, é o jeito que eu sempre ouvi falar. E que bobagem, né? Eu, na verdade, depois do parto normal, me deu mais consciência. Sim. Eu consegui sentir no início o lugar que eu precisei tomar um ponto, que era um lugar do canal vaginal que eu nem conhecia. Não, mas não, assim, depois passou, mas é um lugar que eu nunca tinha tido consciência, inclusive a contração, porque é diferente que a a gente não relação gosta quando desses você contrai a bastidores, né? musculatura. Não, não é do ponto, mas assim, é um lugar que eu nem sabia, assim, que eu não tinha consciência que eu tinha. Não, Mas é consciente. E né? até assim, porque são 40 dias normalmente que espera, né? E eu lembro que você tinha, sei lá, 35, e aí eu comecei, né, uma noite assim, dar uma cutucada, e ele falou, mas não pode. Eu falei, não, vamos testar logo para ver como que tá. E aí eu lembro que foi, só que assim, no puerpério fica com menos lubrificação, tem um monte de questão. E eu só estava preocupada para saber se ia sido igual. Aí acabou, aí eu falei, Ita, tá tudo bem? Foi igual? Tá frouxo, tá largo? Você ficou Tá louca. preocupada, né? Eu fiquei preocupada, fiquei curiosa, na verdade. Claro. E se ficasse frouxo, largo desce, querida. Assim é o que tu tem. Ou é isso. De repente vai atrás de algum exercício que É um outro ponto de discussão. É assim, primeiro, né? Essa fala, né? E aí, tá tudo bem? Olha que bizarro. O cara nunca vai te perguntar se o negócio tá mais ou menos. Nunca. Ah, olha, hoje não tava tão rígido como. Ele vai perguntar pra você? Se perguntar, toma um. Ele não vai, o homem não vai te dar essa moral. Homem nenhum dá moral pra mulher a esse ponto, não vai. Só que a gente ouve que tá errado, a gente sabe que não tá, porque afinal de contas a sociedade só existe porque muitas mulheres pariram naturalmente, né? E que não estragou em nenhum momento, porque pariram 10, 15, 20, o Nordeste tá aí pra ver, tá povoado só do povo parindo 20. E não precisa estimular. Lembra dos prolapsos de bexiga. Estraga. Existe sim questões que pode estragar. Existe, gente. Eu tô falando de um músculo, tá? Um músculo ele pode estar funcional ou não funcional. Igual estraga no crossfit. Igual estragar no crossfit, saltando, pulando, fazendo corrida de impacto. Tipo assim, são vários fatores. É isso que a gente precisa esclarecer, separar uma coisa da outra. Agora, a mulher que pergunta, e eu sempre converso com as minhas gestantes, eu falo, olha, eu recomendo, antes de você ter relação sexual, volte para fazer a reavaliação. Tá? Por quê? Porque é muito importante que você retome a tua relação sexual com a segurança que você precisa. Você fez na prática, né? Eu descobri na prática. É que eu não tinha essa intimidade com a Kellen, ela não me dava bola. Eu já conheci ela, não estava me dando bola. E na prática, se esse homem, por alguma razão, fala, putz, não tá legal, você... Né, um homem que achava que não era para ser parto normal, ele presenciou o parto, achou aquela cena, tipo, aquilo ficou na cabeça dele, e ele vira para essa mulher e fala, putz, tá diferente? Como que essa mulher vai resgatar isso? De onde que ela vai vir com essa informação? O que ela vai fazer? Qual a informação que ela tem hoje? Existem vários recursos, tá? Ela termina com ele e arruma um marido com mais empatia. Eu acho essa solução maravilhosa, né? Eu acho essa A solução... pessoa que fala isso depois da pessoa ter um filho que viu nascer, termina com ele e arruma com o marido. Mas uma questão, aí entra a psicóloga, aí entra, tipo, porque tem muita coisa envolvida, não é só a relacionamento, né? A técnica toda, por isso que eu falo da questão do autoconhecimento. Quando a gente não tem esse autoconhecimento, você fatalmente vai enriquecer a Maite, porque você vai ter um problema psicológico que você poderia resolver se você se conhecesse. Sim, e vai ser muito mais caro. Se conhecesse, empoderasse e fosse munido de autoestima. Exato. Mas acho que na hora que você se conhece, sabe como funciona, claro que a gente tem a autopreservação, né? Quando eu me conhecer, eu vou querer preservar aquilo que é meu. Às vezes, eu acho que a ignorância faz com que as pessoas por isso que a informação protege si mesmo. Olha, eu sempre tive, eu acho que não é nem de família. Meu pai sempre foi muito machista, ele falava, aprenda seus cabras, suas cabras, que meus bodes estão soltos. Eu cresci ouvindo isso.
E o sexo não era uma coisa muito falada. E, na verdade, na minha casa, tudo era muito falado e eu tinha muita vergonha. Então, eu nunca compartilhei muitas coisas, assim. Eu acho que por isso que agora eu tô vomitando. começou, hein? Não sei exatamente. Mudou essa virou A falta chave. do filtro da terceira idade veio antes. Mas, enfim, e aí, Bem assim, antes. orgasmo nunca foi uma coisa muito fácil na minha vida. E aí, um dia, num grupo de mães, eu vi uma mãe falando que tinha feito uma massagem tântrica e tinha tido 12 orgasmos. Daí eu falei, meu Deus, né, gente? Como eu tenho dificuldade e a pessoa tem 12. Aí eu fui fazer a tal da massagem tântrica. Foi uma das melhores experiências que eu fiz na minha vida. Eu sou tão legal que durante a massagem eu pensava, todo mundo tem que se dar isso de presente. E o mais legal é que, assim, parece uma coisa que é um sexo, mas não é. Fala muito mais a respeito da sexualidade do que do sexo. É você ver o poder e o potencial do seu corpo. E isso, assim, e você sai de lá se sentindo tão... E olha que eu nem cheguei lá desse jeito igual aos 12, mas você sai de lá se sentindo tão empoderada que você vê o que seu corpo é capaz. E o cara da massagem, ele chegou e falou... a gente passa a achar que o clitóris é o único órgão lá responsável pelo sexo. Não é, você é todo sexual. Não só o corpo, né? Corpo e Você é mente, né? todo sexual, o seu corpo todo, o toque antes. Então, assim, nossa, foi uma experiência assim, muito, muito bacana. Muito bacana. Pode trocar a mochila, então. Pode? Kelly, gente. Kelly. Não, eu lembro, você lembra que eu cheguei a perguntar, te pedir o contato desse massagista? Você lembra? Nesse dia, amiga, eu não tive coragem de entrar em contato, porque assim, na hora que eu olhei, ele era um homem muito bonito. Você fala assim, vai dar ruim. Vai dar ruim, assim Não não dá vai ruim. ser. Não, A gente vai fazer aqui. Na prática não é para dar ruim. A massagem tântrica é uma proposta terapêutica muito válida e que não tem nada de... Não tem a ver com o profissional, tem a ver com aquela que está lá. Tipo, é outra. Ele precisa de 5 pessoas para vir pra Sandra, porque eu quero que ele venha pro podcast. Então, Aí você fala, gente... Você que está assistindo. de Santos, me liga! Deus, será que eu vou dar? Gente, é muito arriscado, Kelly, já é. Eu só pedi liberação pro meu marido para uma vez, então tem que ver se ele libera a segunda. Kelly, eu preciso encerrar. Apesar que o papo aqui vai longe. Obrigada pelas suas informações valiosíssimas. Queria que você deixasse só um recado para as pessoas, até seus contatos, quem quiser te procurar, entender um pouco mais do que é isso. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu acho que é sempre uma honra poder falar sobre saúde da mulher, falar sobre um empoderamento, um autoconhecimento que é tão importante e necessário, né? Para todas as gerações. Para quem desejar fazer uma avaliação, buscar entender um pouco, passar em consulta, né? Que eu acho que é muito importante você saber o que vai acontecer antes de querer fazer alguma coisa, né? Até porque trabalhar sobre a intimidade. Entrar em contato com o Espaço Mar, né, que é o local onde tem profissionais especializadas e capacitadas para trazer esse direcionamento de assistência, né, que pode ou não ser um tratamento, né, você talvez não precise de nada, mas você saber que você também está bem é muito importante e necessário. É isso. Bacana, seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigada, dupla dinâmica. Me comportei um pouco. Não Foi ótimo, nada. Enfim, Entre Laços e Nós fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta no próximo episódio. Até mais. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de 2 e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!